Olá pessoal do nono, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem com vocês, com suas famílias, que vocês estejam se cuidando. Tá? E nesse momento diferente aí que a gente passa, adaptando nossas vidas, então a gente vai trabalhar um pouco essas videoaulas. Então essa videoaula de hoje, ela estará disponível para vocês no plural a partir do dia 1º de abril, e ela faz parte da sequência nossa da matéria de aula, tudo bem? Então vamos a ela. O que a gente vai fazer é uma continuação do nosso tema de aula, né, das últimas aulas, que era a classificação de sistemas, vocês devem lembrar. Só que a nossa última classificação, eu comentei com vocês em sala, para a gente classificar alguma coisa, a gente precisa de um critério. Então, naquele primeiro momento, o critério era a composição do sistema. Quantas substâncias um sistema tem? Então, se ele tinha uma única substância, ele era uma substância pura. Se ele tinha duas ou mais, ele é uma mistura. Na substância pura, a gente trabalhou o conceito de substância simples e composta. Então, vocês podem pegar anotações de vocês do caderno e dar uma olhadinha na apostila. Isso foi trabalhado. Nesse segundo momento, a gente vai preocupar com a classificação sistemas homogêneos e heterogêneos. Já vou adiantar para vocês aqui, é uma parte visual. Só para vocês se localizarem, esse assunto ainda faz parte do capítulo 4 do ângulo 1 de vocês. As páginas estão aqui no primeiro slide. Então, vamos lá. Nossa classificação, sistemas homogêneos e heterogêneos, a gente leva em consideração a classificação no visual, ou seja, você olhar para o sistema literalmente. Então, qual é o aspecto que ele aparece para você? Como é que o sistema se apresenta para você? E aí a gente vai ter primeiro, né, na nossa aula aqui, os chamados sistemas homogêneos. São sistemas visualmente uniformes, ou seja, eles possuem uma única fase. Fase aqui, gente, é uma palavra que vai aparecer muito na minha fala e também nos exercícios, mas é muito simples. É o nome que a gente dá para cada parte visível do sistema. Então, homogêneo, eu só enxergo um aspecto, ou seja, eu só enxergo uma fase. Tá bom? Nesse momento, vai ser apenas um termo para nós. Agora, explorar o conceito e trabalhar mais detalhes é um assunto que vocês terão no segundo ano do ensino médio. Mas eu posso adiantar aqui que os sistemas, as misturas homogêneas são chamadas de soluções, tá bom? Isso vai ser trabalhado posteriormente. Então aqui vamos a exemplos de sistemas homogêneos, tá? Aqui a água. E aí, gente, um detalhe importante. Vocês viram que a hora que eu coloquei o nome embaixo, eu só escrevi a palavra água. Eu não identifiquei se essa, apesar de estar num copo, você pode pensar assim, é uma água que eu posso beber? Não sei. Então não sei se é uma água que veio da torneira, eu não sei se é uma água mineral, se é uma água, enfim. Então, para facilitar a vida de vocês, quando só aparecer o nome, entendam que é uma substância pura. A gente vai falar um pouquinho disso mais no final dessa aula, tá bom? Mas a nossa preocupação aqui nesse momento é no visual. Então ela é inteirinha transparente, ela é incolora. Em qualquer extensão, na apostila de vocês, eles falam assim, um aspecto uniforme em toda a sua extensão. Extensão é isso, ó. Qualquer ponto dessa água que eu olhar, ela tem a mesma aparência, ela é incolor. Isso é a ideia do homogêneo. Aqui no meio, nós temos o ouro, uma barra de ouro. Entendam que a classificação homogêneo e heterogêneo ela é independente da classificação substância pura e mistura, tá, gente? Mas no final a gente vai explorar isso mais. Então aqui a gente tem, é mais fácil nós usarmos de exemplo sistemas que são líquidos, mas entendo que o conceito pode ser extrapolado para qualquer sistema. Então aqui a gente tem um sistema sólido. O ouro, a barra de ouro aqui, ela é toda dourada, em todo ponto que eu olhar dela, então é homogêneo também. E aqui uma engrenagem de alumínio, tá bom?
Então também qualquer ponto que eu olhar da engrenagem, o aspecto visual é o mesmo, ele é um sistema homogêneo, certo? Bom, então feito isso, fica fácil a gente falar o que é um sistema heterogêneo. Sistemas que apresentam duas ou mais fases, ou seja, duas ou mais partes visíveis. Aqui vai um exemplo. Óleo com água são dois líquidos que não se misturam. Então, quando eles estão juntos, você vê bem definida a divisão entre eles. O óleo em cima, a água embaixo. Tem um porquê disso aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar. E aqui foi acrescentada uma terceira substância, que é a areia, e ela está no fundo. Então é muito nítido para mim aqui, o óleo em cima, a água no meio e a areia embaixo. Tá? Então aqui é um sistema heterogêneo. Visualmente, se eu olhar em cima eu vejo o óleo, se eu olhar embaixo eu vejo a areia, ou seja, eu consigo definir bem as partes visíveis. Como cada parte visível recebe o nome de fase, eu posso adiantar para vocês. É um sistema de 3 fases. Mas basta que ele apresente 2 fases, já é suficiente para você chamar de heterogêneo. Aqui um outro exemplo, trazendo para vocês algo sólido, o granito. O granito é uma rocha, daqui a pouco a gente fala da composição dela, mas ela é heterogênea. Você pode, às vezes a gente tem granito em balcão de casa, em pia, em piso, degrau de escada, enfim, tá? Ou uma peça para ornamentar. Essas manchinhas, cada parte que você vê, você percebe aqui, uma mancha preta, não sei se vou falar um marrom mais claro e um marrom mais escuro aqui, Então dá para identificar 3 tipos de mancha no granito. Cada mancha é uma fase, então o granito ele é um material com 3 fases, ou seja, ele é heterogêneo. Correto? Eu comentei com vocês agora há pouco da água, do óleo, da areia. O que define quem fica em cima e embaixo? É um conceito já estudado por vocês em física no 8º ano. É a densidade. Então aqui, uma mistura exagerada, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fases. E aí você vai pegar aqui, essa fase de cima, 0,8 de densidade. É a densidade mais baixa dessa mistura. Então ele vai ficar em cima. E essa fase de baixo, 1,36. É a densidade mais... Não, desculpem, tem essa densidade aqui, né? Mas ele não está na mistura. Mas aqui, 1,36 do que está na mistura é a densidade mais alta. Ou seja, em sistemas heterogêneos aí que envolve líquidos e sólidos, enfim, eles não se misturaram. Então, eles vão ficar divididos em fases. O menos denso em cima flutua, vamos dizer assim, e quanto mais denso ele afunda. Essa é a relação. Isso vocês viram no 8º ano em física. Aqui, como eu disse, um exemplo aí do granito, no caso aqui usado num balcão, pia, né? Apresentei para vocês. Importante, gente. A apostila de vocês coloca o conceito de homogêneo e heterogêneo só para mistura, só que isso não é correto, porque a classificação heterogêneo e homogêneo ela é independente da classificação substância pura e mistura. Você analisa de forma separada. Então o mesmo sistema apresenta as 2 classificações. Então vamos organizar isso um pouco melhor. Por exemplo, aqui uma garrafinha de água. Aqui eu especifiquei para vocês a origem dessa água, água mineral, ou seja, ela é composta de água e minerais. Quais minerais são? Aí a gente não tem a preocupação, mas entendo que não é só água. Conclusão. Em relação à composição, é uma mistura. Em relação à aparência, ao visual, ela é homogênea. Então aqui entra no que o ângulo traz. Tá? Só que vocês viram que para chamar de mistura, eu olhei a composição. A água mineral, ela tem água e minerais. Opa, mais de uma substância, mistura. E o homogêneo, eu olho pelo aspecto aqui, incolor em toda a sua extensão. Correto? O granito, nós já falamos dele agora há pouco, né? 3 fases, então ele é heterogêneo, mas só para recapitular. Ele é uma mistura.
Aqui você não teria obrigação de saber, mas eu coloquei os componentes, e aí também é um termo que vai aparecer muito para vocês. Quantos componentes o sistema tem? Quando ele fala componente, ele quer dizer quais são as substâncias que formam esse sistema, nada mais que isso. Então eu posso falar aqui, ó, tem 3 substâncias, então tem 3 componentes, entendeu? Nada mais que isso. Ele é uma mistura. Então, a partir de agora, quando aparecer o granito, o ângulo gosta de colocar o granito em simulado, então fica atento com ele, tá? É uma mistura. Não que vocês tenham a obrigação de saber a composição, mas fica aí como curiosidade. E ele é heterogêneo. Tá? Ele tem 3 fases, a gente já discutiu isso. Cada manchinha no granito é uma fase. Agora, esse que eu queria colocar para vocês. Tá? Água e gelo. Eu, de novo, não especifiquei que água é essa. Ela é mineral, ela é água da torneira, enfim. Então, para facilitar a sua vida em questões, se só aparecer o nome da substância, considera como pura, porque você não é obrigado a saber a origem. Então, você simplifica o teu problema. Então, vamos pensar aqui que essa água está como substância pura. Ela só tem água, entendeu? Mas aqui estou vendo gelo. Aqui. O gelo aqui boiando na água. Tá? Beleza. Só que quimicamente o gelo é água. Então você não tem outra substância. Você tem apenas a mesma substância em estados diferentes. Então ela é uma substância pura. Lembrando que a água tem como fórmula H2O, não escrevi aqui agora. Então ela é pura com 2 elementos químicos compondo essa sua fórmula, né? Então ela é pura composta, matéria anterior. Só que ela é heterogênea, porque eu vejo a fase líquida embaixo e eu vejo a fase sólida em cima. Então ele é puro, mas é heterogêneo, né? Lembrando que fase é parte visível. Então essa parte visível, gente, não é necessariamente só cores, tá bom? Estados físicos diferentes também determinam fases, gelo e líquido. Então eu não gosto muito do conceito do ângulo que ele usa no ângulo do nono, tá? No médio ele corrige isso, mas no ângulo ele só apresenta como mistura, não necessariamente, tomem cuidado. Então substâncias puras, se tiver misturado estados físicos diferentes, ele é puro, mas é heterogêneo, tá bom? Então isso eu queria passar para vocês, correto? E aí, gente, nós fechamos a nossa aula. Eu vou deixar exercícios disponibilizados dessa parte da matéria para vocês, tudo isso a partir do dia 1º de abril. Tá? Bons estudos, continuem se cuidando, tudo de bom, e que a gente volte logo para a nossa convivência, tá bom? Um abraço, gente.